Este é o Trocando Ideias, um programa de perguntas e respostas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros com o reverendo Hernandes Dias Lopes, um oferecimento da Luz para o Caminho em Campinas. Eis-me aqui. É isso. Privilégio estar com você. Para você que está em casa, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, manda sua pergunta para cá. O pastor Hernandes pode atendê-lo e ajudá-lo nessa direção. Que tal? trocandoideias@lpc.org.br. Eu falei tudo o que eu precisava, a gente precisa trabalhar, tem perguntas muito boas nesse programa, hein? Fica com a gente até o final e eu começo aqui com a pergunta, vamos lá, da Tirza Coelho. Eis-me aqui. Bora lá. Vamos lá. Olá, sou nova seguidora do canal. Tirza, aproveita o momento que você tem aí tranquila, volta na nossa playlist, assiste os programas anteriores, tenho certeza que você vai gostar. Estou aos poucos maratonando os vídeos. Já fez o que eu falei. Pronto, tá vendo? Já está fazendo aí. Pastor, em Juízes 11:30, Jefté faz um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E aí a gente sabe o que aconteceu depois, hein, pastor? A minha pergunta é: Jefté matou a sua filha? Pois esse é o meu entendimento. Na escola dominical da minha igreja foi falado isso. Pois bem, Tiago, o assunto é complexo e não há consenso sobre o que de fato aconteceu com essa moça, a filha de Jefté. Você tem grandes comentaristas bíblicos que defendem que foi isso que aconteceu, e você tem outros da mesma cepa, do mesmo peso, da mesma densidade teológica, que entendem que não é o fato de ela ter sido sacrificada, mas que ela foi, de certa forma, consagrada no sentido de permanecer virgem, não contrair casamento. No meu comentário de Juízes, que publiquei recentemente, eu ponho as duas correntes, tanto de que ela foi sacrificada, quanto ela foi colocada para permanecer virgem, não casar-se. Levanto todos os apoiadores dessa corrente, levanto todos os apoiadores daquela outra corrente, e eu, pessoalmente, não estou dizendo que esta é a resposta correta, mas fui inclinado, à luz do que entendi do texto e dos muitos estudiosos, que ela não foi morta, ela não foi assassinada pelo pai. Ela foi separada para permanecer virgem por toda a vida. É isso que talvez os maiores e os melhores exegetas e comentaristas bíblicos entenderam. Embora tenha outros de grande peso também que pensam o contrário. Penso eu que não dá para fechar questão. Qualquer posição pode ter amparo no texto bíblico. Então eu prefiro dizer que ele não matou a própria filha. Eu não gosto de recomendar livro meu porque acho um pouquinho deselegante você recomendar a sua própria obra. Mas para esta pessoa, se ela pudesse ler o meu comentário de Juízes, pela editora Ragnos, talvez ela poderia ter uma compreensão mais ampla deste tema, que eu abordo isso de uma maneira mais extensa. Então vale a pena conferir lá. Então deixa que eu recomendo. Tirza, eu recomendo que você leia o comentário do pastor Hernandes do livro de Juízes, tá bom? Tá aí então a sua resposta. Chegou aquele momento do Trocando Ideias em que o pastor Hernandes conversa diretamente com você aí de casa que precisa de um aconselhamento. Esse é o Gabinete Pastoral. Nós temos aqui a participação da Ieda Caldas e ela diz o seguinte: pastor Hernandes, eu gostaria de uma orientação, por favor. O meu esposo é alcoólatra. Eu me agride emocionalmente e se eu revidar em alguma coisa, tenho medo de sua violência. O que fazer se ele não aceita tratamento e acha que consegue parar por si próprio? O assunto é muito complicado, porque conviver com a pessoa alcoólatra não é fácil. Eu tenho experiências disso com familiares. E eu sei que o drama é grande, porque o alcoolismo, ele é uma algema invisível. A pessoa perde a capacidade de lucidez.
em alguns gera passividade, na outra a pessoa gera agressividade, e a pessoa faz o que no siso, na plena, no pleno controle das suas emoções ou da sua razão, ela jamais faria, jamais falaria, jamais se portaria daquele jeito. Então, conviver com uma pessoa alcoolista, que é dominada pelo álcool, é desastroso, é desesperador. Por outro lado, Tiago, a não ser que haja agressão, ameaça à integridade, eu acho que esta mulher poderia ainda assim tentar ajudá-lo, né? Primeiro não entrar em embate quando ele está alcoolizado, porque pode ser que essa pessoa seja violenta mesmo, pode ser que ela também acabe agredindo essa pessoa. A outra alternativa talvez seja 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, onde Paulo menciona um fato terapêutico e diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Parece-me que no versículo 11 aparece aqui uma ideia de uma separação terapêutica, de uma terapia de choque, de levar a pessoa a tomar uma sacudidela, acordar. Ou seja, não é um divórcio, porque se o divórcio tem motivo bíblico, o segundo casamento é possível e legítimo. No caso aqui, uma separação é terapêutica. A convivência ficou adoecida demais, quase impossível. Então, há uma separação não com propósito de divórcio para um segundo casamento, mas uma separação para uma correção de rota e, em havendo a correção de rota, se reconciliar. Nem ele nem ela estão autorizados a casar de novo. Não é divórcio, é uma separação terapêutica. Talvez essa seria uma alternativa. Não sei se é a melhor. Cada caso é um caso. E nós não temos todos os elementos aqui para dar uma palavra. É melhor separar e ver se essa pessoa corrige a sua rota, ou se é melhor ela continuar convivendo no sentido de tentar ajudá-lo de outras formas, de outras maneiras. Agora, o que eu posso talvez afirmar é o seguinte: precisa de tratamento e, mais do que isso, precisa de uma conversão. A experiência que nós temos, quem lida com drogas, quem lida com álcool, quem lida com outros problemas, a conversão a Cristo é o elemento chave para uma virada de chave na vida. Quem sabe ela possa ajudá-lo a ir para a igreja com ela. Quem sabe Deus fala ao coração dele e Jesus muda a história dele. Eu conheço tantas pessoas que eram alcoolistas e hoje são sóbrias, completamente sóbrias. E na última pergunta nós temos aqui o Tiago Jacques. Olá, Tiago, meu xará e querido pastor Hernandes, louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado, viu, Tiago? Pastor, eu já ouvi muitos pregadores dizerem que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada no pé ou na cintura, para que, no caso, morresse lá dentro, enquanto realizava a cerimônia de expiação pelos pecados, seu corpo pudesse ser puxado pelo sacerdote lá do lado de fora, já que ninguém poderia entrar no Santo dos Santos além do sumo sacerdote. Mas eu estranhei essa afirmação e não acredito ter base bíblica. Gostaria que o pastor Hernandes explicasse melhor a origem dessa ideia. Na verdade, não tem base bíblica. Na verdade, não tem isso na Bíblia. Então, isso foi alguma coisa que as pessoas criaram, talvez até fantasiosa, né? Para, na hipótese remota de um sacerdote entrar lá e ter um ataque cardíaco, porque ele não estava doente quando entrou. É uma entrada muito pontual, uma vez por ano. Então, o risco de um ataque fulminante do coração, só isso poderia acontecer, ou um derrame cerebral,
é muito remota essa possibilidade. Então, não tem nenhuma contemplação nas Escrituras desse tipo de coisa. Então, é uma invenção humana que nós não devemos considerar como coisa compatível com as Escrituras. Acompanhando essa ideia, tem alguns comentários que dizem que talvez o sumo sacerdote não estivesse preparado ou tivesse pecado e chegasse lá e seria fulminado pela presença de Deus. Tudo Por é isso, por hipotético. puxar o corpo dele para fora. É hipotética, conjectura, e nós não tratamos com conjectura e hipóteses, nós tratamos com a verdade revelada das Escrituras, e na verdade revelada das Escrituras não tem nada sobre esse assunto. E para você que está em casa não cair no conto do vigário, com esse tipo de pensamento popular, você tem que estar alinhado com a Bíblia. Para isso, conte com a Escola Bíblica Dominical da IP Pinheiros. Gostei do seu gancho, Tiago, é isso mesmo. A melhor maneira de você não ser apanhado pelas ideias humanas, pelas teorias humanas, pelas novidades do mercado da fé, é você ser um estudante da Bíblia. E nós temos nas igrejas evangélicas um instituto para isso chamado Escola Bíblica Dominical. Eu acho que a sua igreja deve ter também. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma escola bíblica dominical modelo mesmo, desde o departamento infantil, trabalho com adolescentes, com jovens, com casais, com adultos, e nós temos o cuidado de ter a Bíblia como nosso livro-texto. Expomos as Escrituras, das crianças aos adultos. Então, se você quer conhecer a Bíblia e você mora em São Paulo, participe conosco. Se você mora em qualquer outro lugar e tem disponibilidade, 9h30 da manhã tem exposição bíblica pela IPP TV. Ou o pastor Erival ou eu estamos ministrando essa aula. Então, 9h30 da manhã, domingo, você vai sempre ter uma exposição da Bíblia. Ao vivo pela IPP TV. Ao vivo pela IPP TV. Pois bem, a gente encerra o Trocando Ideias de hoje. Grato pela sua companhia, pela sua participação até o fim do programa. Obrigado pela sua companhia conosco também. É uma honra, Tiago. A gente se vê no próximo Trocando Ideias, então. Um abraço para todos vocês.